E aí galera, vamos para mais uma videoaula, tá? Continuando o nosso papo sobre filosofia grega, agora sobre o Aristóteles, tá bom? Aristóteles, uma informação importante aí, interessante, ele foi discípulo do Platão, tá? Estudou na escola de Atenas por 19 anos, né? Então tem uma relação muito próxima com Platão, então segue aí uma linha do que a gente já vem discutindo nas nossas últimas aulas de filosofia, tá? Primeiro ponto importante, ele vai ser um crítico de parte do pensamento platônico, tá? Especialmente no que se refere à teoria das ideias, no dualismo da teoria das ideias. Então essa ideia de que existem dois mundos para explicar as coisas, tá? Para o Aristóteles, né, o mundo sensível, né, portanto, esse mundo que a gente pode tocar, que a gente pode ver, ele também pode ser gerador de conhecimento. Né? Então, questionamento: como então as ideias, que são a substância das coisas, seriam separadas das coisas? Para o Aristóteles, portanto, ideia e material não podem necessariamente ser separados. Né? Então, segundo ele, você consegue sim aprender sobre as coisas por elas próprias. Né? Então, quando você examina algo do mundo material, você consegue desenvolver conhecimento. Quando você explora a sua origem, as suas diferentes formas, que a gente vai falar bastante de forma, né? Você consegue também desenvolver conhecimento. Um pensamento interessante é o seguinte: quando você pensa, por exemplo, no ser humano, o ser humano ele é bípede. O ser humano ele é um ser racional. Enfim, você não consegue separar essas coisas. Então você pode englobar tudo isso uh, num pensamento através do mundo sensível, do mundo material. Né? Então isso é bastante importante. Vai ser a grande crítica do Aristóteles ao pensamento do seu mestre, né, que era o Platão. Tá? Então como é que ele vai demonstrar a construção do conhecimento, né? Ainda fazendo essa crítica ao Platão? Primeiro vem a sensação, né? Que ele vai chamar para a gente de aístesis, do grego. Né? Então, primeiro vem a sensação, você vê uma coisa, você toca uma coisa, você sente o cheiro, o gosto de alguma coisa, você escuta alguma coisa. E essa sensação, ela vai gerar uma memória, tá? A memória mnemosine, né? A memória que vai ser algo bastante importante para fixar isso dentro de você. Né? A gente percebe isso o tempo todo. Né? Muitas vezes vocês vão perceber isso, inclusive quando vocês ficarem mais velhos, né? Eu me sentindo velho agora, vocês sentirem o cheiro de uma comida, por exemplo, e esse cheiro remeter à sua infância. Né? Vocês sentirem o gosto de uma comida e também esse gosto te remeter a algum momento de felicidade ou algum momento de tristeza, enfim. Então as sensações, elas geram memória. E a memória, ela é experiência, empiria, né? Daí que vem a expressão empírico ou empirismo. Essa experiência, portanto, ela é fruto de algo, de um conhecimento iniciado através da sensação. Né? Então a experiência, a vivência a respeito de alguma coisa começa lá com a sensação. E a partir da experiência viria a arte. Aí tomar um cuidado que a arte é técnica. Né? Os gregos eles não vão diferenciar o trabalho, por exemplo, de um alfaiate, de um sapateiro, né? Do trabalho de um escultor ou de um pintor, enfim. Tá? Então, cuidado que quando a gente fala de arte, não é necessariamente só o que a gente entende hoje como arte, mas trabalhos técnicos. Tá? Então, a experiência acaba gerando a técnica, tudo bem? E por fim, isso leva a uma teoria sobre alguma coisa, uma ciência sobre alguma coisa, a episteme. Tá? E aí que tem uma questão interessante para Aristóteles, que para ele a teoria ela tem que ser totalmente livre. Né? A técnica ela pensa alguma finalidade específica. Agora a teoria não. Você tem que teorizar sobre qualquer coisa que te gere dúvidas. Tá? Então isso é um ponto bastante importante.
O que a gente percebe, portanto, né, é que o caminho de construção de conhecimento, segundo Aristóteles, ele começa pela sensação. Então, com Aristóteles, há uma valorização do mundo sensível, o mundo material ou o mundo dos sentidos, né, que até então não existia com Platão. Platão entendia que o mundo sensível era um mundo falso, um mundo que era uma cópia do mundo inteligível, uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Tá? E aí a gente tem um quadro da Escola de Atenas, né, um quadro bastante famoso, apresenta vários filósofos aí, e no centro, circulado, a gente tem à sua esquerda o Platão, né, mais velho, barbudo, já um pouco cabelo, né, e à nossa direita, ali com um manto azul, né, a gente tem o Aristóteles, né, seu discípulo. E aí tem uma relação interessante a como esses dois foram representados, né? Percebam que o Platão ele está apontando para cima, né? Se você observar bem, o Platão está apontando para cima, entendendo que o conhecimento vem do plano das ideias, que é um plano superior, é o mundo inteligível, tá? Já o Aristóteles ele está com a mão para frente, mostrando o mundo material, entendido que através do mundo material é possível sim construir conhecimento, tá bom? Então é uma discussão bem interessante e que vira e mexe aparece aí em questões de vestibular, enfim, por isso que é importante que a gente comente, tá bom? Esse primeiro vídeo eu vou pausar por aqui, tá? Então, entendendo aí que uma aula, né, eu estou usando para finalizar o assunto de Platão, especialmente com os alunos do terceiro B, e também para desenvolver essa crítica do Aristóteles em relação ao pensamento platônico, tá bom? Na aula seguinte a gente finaliza aí a discussão a respeito do Aristóteles, tá bom? Então, até outra hora. Falou!